Pessoal, hoje eu vou falar um pouco sobre BPC Loas, que é um benefício que muita gente já ouviu falar, mas não sabe exatamente como funciona. Gera muita confusão. O BPC Loas é o benefício de prestação continuada, previsto na Constituição Federal desde 88 e que vem gerando alguns direitos para pessoas que são carentes, digamos assim. O BPC Loas é o benefício destinado para pessoas que têm algum tipo de deficiência ou que são idosos acima de 65 anos, não é acima de 60 anos, como diz o Estatuto do Idoso, mas 65, e que comprovem que a renda da sua casa é inferior a 1/4 de salário mínimo por pessoa. Isso é um detalhe interessante, porque fora a deficiência que a pessoa tem que comprovar, ou seja, o impedimento de longo prazo que impeça ela de se manter, ou seja, e ter a sua subsistência decorrente do seu trabalho, e que comprove, além disso, a pobreza, digamos assim. A lei falava, o entendimento falava de miserabilidade, mas é um termo que não se usa tanto. E para isso, a gente precisava comprovar que a renda da casa é inferior a 1/4 de salário mínimo, mais a deficiência, ou a idade acima de 65 anos, tanto para o homem quanto para a mulher, e que comprove também essa pobreza. Para o INSS, o que é considerado de forma mais objetiva é a questão da renda, né, que ele vai utilizar com base no cadastro do CRAS. Ou seja, aquele documento que você vai lá no CRAS e declara onde você mora, as pessoas que moram na sua casa, ele é utilizado para a composição da renda da concessão do benefício do LOAS, no caso. Ou seja, com aquela renda declarada, os detalhes que você informa, despesas, gás, luz, aluguel, etc., aquilo é utilizado para a composição da renda e vai ser analisado se aquilo está inferior a 1/4 salário mínimo por pessoa. Isso é o detalhe do idoso. O deficiente, além disso, ele é analisado a questão da perícia médica, que você passa lá no INSS e o perito vai analisar como é que está a tua vida lá. Então, para isso, para você comprovar essa deficiência, você tem que, naturalmente, levar todos os exames, laudos, tudo que você dispuser de todo o tempo, mais antigo que você tiver até agora, para que você consiga garantir o seu direito e que a coisa fique mais fácil de você atingir o seu benefício. Muitas dúvidas sobre isso é que confunde-se incapacidade com deficiência. Incapacidade é uma coisa que você não pode trabalhar durante um tempo, ou a incapacidade definitiva. Isso aí, a incapacidade temporária definitiva, é utilizada para a questão de aposentadoria, que não é o caso do BPC Loas, porque o BPC Loas é destinado a pessoas que não contribuem para o INSS ou que não estão mais cobertas para o INSS, pelo INSS, independente da idade. Inclusive, esse é um tema que está muito em alta, que é a questão das crianças que têm TEA, ou seja, o famoso, né, no popular, o autismo. O TEA, ele é garantido, a deficiência ela é garantida no LOAS para qualquer idade. Então, se uma criança, independente da deficiência, tiver uma necessidade e comprove a pobreza, aquela questão da renda que eu falei, ele vai ter direito. Enquanto que outros benefícios só seriam para segurados do INSS, ou seja, aquelas pessoas que já estão trabalhando ou contribuindo que vão ter direito ao benefício. O LOAS, ele para os autistas, por exemplo, chega muitos pais aqui no escritório dizendo, não, meu filho tem esse problema, ele tem direito, é um direito dele e tal. Veja, não é bem assim. A gente tem que comprovar a questão da renda. A questão da renda é essencial para garantir o direito ao benefício. Fora a comprovação da deficiência, ou seja, do impedimento de longo prazo, a gente tem que comprovar que a casa, ou seja, a família, o pai, a mãe, não tem condições de manter aquela criança com a sua renda, né? Uma coisa muito comum que a gente chega para a gente é, por exemplo, o pai trabalha, tem até um salário mínimo, por exemplo, mas a mãe não trabalha mais porque depende de estar cuidando do menino. E, geralmente essas crianças, as pessoas têm dificuldade de arrumar profissionais ou pessoas que fiquem com essas crianças. Então os pais têm que se dedicar integralmente para conseguir. Então, não existe uma regra objetiva para conseguir o benefício para autistas, mas a gente tem que analisar caso a caso e ver como é que funciona a composição da família, se a pessoa mora de aluguel, quanto gasta de tratamento, quanto gasta para se deslocar, quanto gasta para se alimentar, para a gente poder ver se a gente vai conseguir o benefício. Então não existe objetividade, existe subjetividade e a gente tem que analisar caso a caso para ver se a pessoa tem direito. E aí
entra o trabalho do advogado, que é especialista no assunto, né? A gente está muito acostumado a lidar com esse tipo de situação, para poder ajudar e orientar a família. Para dar entrada no BPC-Loas, inicialmente você tem que fazer o pedido através do sistema do INSS, ou o meu INSS, ou o advogado através do próprio sistema voltado para advogados vinculado ao INSS, e a gente consegue fazer o pedido e acompanhar, né? E aí vai ser marcada uma perícia médica no caso dos deficientes, e depois é feita uma perícia social. E aí, de acordo com isso, é feito um cruzamento de pontos que vai ser reconhecido o direito ou não. Se não for reconhecido no INSS, o advogado pode dar continuidade para ir na justiça e tentar garantir o direito do cliente. No caso do LOAS idoso, a idade já é um comprovante, né? E aí vai analisar só a questão da composição da renda, conforme declarado lá no CRAS e o CAD único.